Giovana, porque ela foi grossa, porque ela é assim, ela quis jogar em mim. Só que não me ofendeu, porque eu sei que eu não discuti, eu sei que eu deixei. Pelo contrário, a gente conseguiu conversar do fato que tinha acontecido, e ela fez direito, até 1 hora da manhã. Então, assim, isso é uma coisa que, tipo assim, se eu ficasse sabendo antes, eu ia falar, puta que pariu, ela não foi nada disso, ela ainda quis. Então, assim, eu sei que eu não discuti com ela, porque eu falei, eu não vou discutir, que não adianta. E não discutir, entendeu? E Então, assim, para a Giovana, vai chegar um dia que a Giovana vai estar perto na conversa e ela vai ver a forma como você está mudando em ouvir a sua irmã. E aí, se em algum momento a interpretação da Giovana foi de, ai, a minha mãe de novo estressou com a minha tia, coisa parecida, já é uma questão de oportunidade. Ela vai olhar a realidade do que está acontecendo. O que você precisa é não falar dessa mudança, é ser para você. E aí, as ações vão acontecendo. Lembra daquilo lá que eu falei? Quando você fecha o seu baú e se mostra interessante, as pessoas ficam mais interessadas por você. Né? Acho que é até legal você não falar, é porque eu estou fazendo inteligência emocional. Não. Simplesmente a sua atitude que está mudando. E aí as pessoas vão começar a falar, nossa, mas você não respondeu naquela altura, fulano, não sei o que lá. Ponto, sabe? A sua atitude vai acontecendo e aí é uma outra fase que as pessoas perceberem que do jeito que elas tratavam você, não tem mais a mesma reação. E aí, geralmente, o que acontece? Elas vão começar a reagir diferente. E normalmente é para melhor. Porque se você mudou para melhor, vai ser difícil a pessoa te reagir para pior. Normalmente vai refletir o melhor. e também tem pessoas que se alimentam daquilo. E se você não alimenta mais elas, elas vão embora também. E tá tudo certo. Exatamente, exatamente. Hoje meu pai falou assim, Dani, tava vendo os negócios na sua rede social? E meu pai sempre falou que dança não vai dar certo e que eu sou uma das pessoas que não vai ter sucesso na vida e ponto final na família, né? E ele falou assim, eu acho que você deveria começar a falar de qualidade de vida. Você nunca pensou em estudar essa parte e tal? E eu falei para ele que eu estava formada agora em coach. Meu pai não sabia que eu estava nem estudando coach, que eu estava fazendo inteligência emocional. Meu pai não sabia disso, morando no mesmo bairro e tudo mais. Mas por que eu não falava isso para ele? Porque eu sabia que ele não ia falar assim, te abençoo e você vai ter sucesso. Ele viu pelo Instagram, pelas coisas que eu vi, ele falou, acho que isso vai dar mais sucesso do que a sua dança e não sei o que e tal. Aí quando eu falei para ele, olha, já fiz a formação, tô começando a atender bem devagarinho e tal. Ele, nossa filha, por que você não me contou essas coisas antes? Eu falei, então, pai, a gente pode conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Mas eu falei para ele, eu fiquei muito feliz de você ver pelas redes sociais que eu tenho falado sobre assunto de qualidade de vida. E verdade, eu gostei, porque meu pai não é a pessoa que curte meu status, que compartilha, e poderia ser, deveria, talvez, né, para muitos, ser a primeira pessoa que, minha filha faz isso. E tá tudo bem, porque Orgulho independente. Porque exatamente. ser próspero não é ter uma conta bancária rica, embora a gente precisa pagar conta, mas não é, né? Exatamente, exatamente. Então você começa a ver aquilo que você gostaria de ver nas pessoas num prazo maior, só que você não cobra. Então você começa a ver só o teu lado. O que que eu tenho que fazer? Qual que é a minha atitude? O que que eu tenho que mudar? Aí você não fica, eu não consegui por causa de fulano. Ai, que ciclano me derruba, que não sei o que lá. E esse discurso é a maré da sociedade atual, porque a culpa é do Bolsonaro, é do coronavírus, é de tudo. Mas chegar e falar, tá, com tudo isso, por que fulano está conseguindo? O que que ele faz que eu preciso aprender a fazer, a começar a fazer? Né? Por que aquela pessoa que é cotoco de braço, cotoco de perna, dá palestra de motivação? E eu tenho braço e perna e estou motivando quem? Então, é essa a ideia mesmo, ok? Bora lá, então. Estamos aqui. Peraí. Aqui. Bora. Tá. Aí a gente pediu, então, nossa, adorei essa situação da sua irmã. É uma sementinha o que você fez, é pouquíssimo tempo. E, aliás, uma coisa, Xi, que acontece é assim. Antes de você ter inteligência emocional, a sua vida ela é meio todo bagunçada. Aí alguma coisa você começa a enxergar.
E se alguma coisa que você começa a enxergar, pensa que o alfabeto tem 26 ou 28 letras, nem lembro mais agora, é 26 ou 28. E a gente começa com 5 vogais, mas ninguém escreve uma redação com 5 vogais. Mas para quem não sabe ler 5 vogais, a criança que começa a fazer A, E, I, O, U, escrever, ela se sente. Ela vai na placa de trânsito, na placa lá da rua, A, O, I, para ela está identificando. Então, é um pico de subida, mas é um início de uma coisa maior. Então, o negócio é não parar, é continuar a construir essa leitura emocional das coisas, que aconteceu com a sua irmã. Então, você começa a ver que pelo menos você não estourou. Pelo menos você não... Talvez não teve toda a reação da parte dela de reconhecimento e tudo mais, mas você já começa a ver uma situação. E aí é continuar essa leitura, continuar essa escrita dessa inteligência para chegar nesse outro ponto. Certinho? E atrás disso tem coisa muito mais profunda, não vem agora o caso, mas tem coisa muito mais profunda. Uau. De você achar que sabe tudo, até cara feia você faz às vezes, a pessoa, você está falando uma coisa, a pessoa acha que sabe tudo, está fora da realidade arcaica, ainda está torcendo o bico porque você está com a razão, e aí eu tive que só mostrar um ponto para ela, e tudo que ela estava falando que não era possível, foi possível, e aí é que ela, mas muito sutilmente, e fora essa questão, para não aprofundar, uma outra, eu entendi também que tem pessoas que gostariam de ser a gente. Uau. Que pena. Uau. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não sou assim, a minha irmã é muito materialista, eu não sou nada materialista. Mas eu vejo que, por mais que a minha vida com o marido não tenha dado certo, que ela é casada e tem marido e tudo, ela olha para mim e eu sinto no olhar dela a admiração que ela tem e tipo, sabe? Então, assim, admiração e ao mesmo tempo, poxa, porque assim, tem muita prioridade algumas coisas, né, a vida. Então tem tudo isso envolvido também, né, Dani? De saber lidar e enxergar isso, né? Muito interessante. Muito Foi bom. ótimo. Excelente, excelente. Bom, e aí eu pedi para você escrever sobre as emoções básicas, que eram 5 emoções. Eu vou te dar até uma palavra agora, que é para você decorar essas emoções como se fosse... se eu te perguntar quantos dedos na mão você tem, você não tem que parar, ir lá e contar. Peraí, Dani, 1, 2... tenho 10 dedos, Dani. Nem se você fosse aleijada de 2 dedos, você ia falar, peraí que eu vou contar. Porque você já sabe que é aleijada e falta 2, então você tem 8 dedos e ponto. Mas essas nossas emoções básicas, elas existem no ser humano. É corintiano, é nordestino, não importa. Se é ser humano, são essas 5 emoções básicas que a gente tem. Aliás, não é nem ser humano, falei errado, é no mamífero. Se você observar um cachorro... Ser vivo, né? Isso faz parte de um cérebro, que é o cérebro do mamífero. Então, ele vai sentir essas 5 emoções básicas. As outras emoções são derivadas dessas. Então, se você mistura uma com a outra, deixa uma muito intensa, ela vai virando outras emoções. Parece um pouquinho, sabe aquelas cores básicas que formam todas? Que é azul, amarelo e vermelho? Uhum. Todas vêm desses 3, inclusive o preto e o branco. Verde, roxo, todas elas vêm desses 3. E a gente aprende isso lá em educação artística, né? Misturando guache, né? Agora, Isso. meu filho nem fez muito isso, acho que deveria ter feito. Mas, enfim, a gente aprende isso para derivar as outras. E aí, quando você entende isso, você consegue manobrar um pouquinho mais. Então, e essa palavra trama, pensa que é como se fosse um trama da vida, né? Tudo aquilo que realmente é tramado, é tudo aquilo que acontece. Então, as 5 emoções básicas é a tristeza, a raiva, a alegria, o medo e o afeto ou o amor. Como eu falei, todas as outras vão vir misturadas nessa. E o que é legal quando a gente começa a pensar nessa inteligência emocional? Você começa a perceber, a ler as placas que estão na rua. Então, meu filho tem 15 anos e eu comecei a olhar ele diferente por causa desse alfabeto. Né? Meu cliente, quando ele não fecha comigo um pacote de aulas particulares, eu começo a entender ele por causa desse alfabeto.
Então, você começa a ler sinais nas pessoas fora por causa disso. E quando você começa a entender as suas emoções, o seu autoconhecimento com essas letras aqui, você passa da estado meditativo só da observação para começar a interpretar. Porque às vezes você não está triste, você está com raiva. É diferente uma coisa da outra. E aí você se tratar com tristeza é diferente do que você se tratar com raiva. Né? De repente eu vou desabafar com você uma coisa que eu fui demitida numa escola. E aí você, pô, Dani, eu entendo que você tá triste. E não, Xi, eu não tô triste, eu tô com raiva, porque foi a forma como passou ali. Ok, eu tô me entendendo que agora eu estou com raiva, não é triste, por causa da forma que eu fui demitida. Então você começa não ainda a controlar nada, mas é o primeiro estágio que é o saber ler uma coisa e a outra. Percebe? E às vezes você está amando muito e acha que está alegre, mas não, você está só amando. Alegria é uma outra coisa. Ou o inverso. Você está muito alegre numa situação e acha que é amor, mas não é amor, é alegria. E aí você tem um tempo no seu racional, no seu lado consciente, que começa a observar o quê? Essas emoções. Essas emoções, Ti, elas são disparadas no nosso corpo por causa de hormônio. Então, por exemplo, um diabético, o que acontece é a insulina que está numa disfunção no sangue dele. Pá, ficou diabético. Isso a gente entende, né? A febre por causa de uma inflamação na garganta. A temperatura aumenta porque o corpo quer matar um bichinho que está inflamando a garganta dele. Isso a gente já entende. Mas, quando eu sinto uma emoção dessa, eu tenho que saber que tem algum hormônio no meu cérebro ou na minha corrente sanguínea que foi disparado. Isso eu não controlo. Ah, peraí que eu vou pegar minha dopamina agora e vou engolir de volta. Como se fosse uma saliva na boca. Não, ela já foi. Ela tá ali. A raiva tem muito cortisol, então ele tá ali. E aí, nesse primeiro momento, é o observar. E perceber que a emoção é uma reação química do corpo. É onde a gente fala, não segure suas emoções. Emoção não se controla. Porque o próximo estágio vai ser qual é a sua reação, que aí está naquela situação que eu te pedi para você escrever, que era anotar algumas, acho que eram 3 coisas que te provocavam tristeza, 3 coisas que provocam raiva, 3 coisas que provocam alegria em você, que aí você começa a perceber qual que é a causa dessas emoções e que rola no teu corpo. E aí, até agora não é evitar isso, é só observar. Porque quantas vezes no dia a gente percebe isso? Eu sei que eu vou no mercado quando a comida acaba em casa. Mas quantas vezes eu observei a minha emoção, como que está meu estoque de uma coisa, meu estoque de outra, e só observo, para poder ter a ação de ir no mercado e repor aquilo que eu preciso repor. Então, agora é como se você estivesse olhando o seu estoque das suas emoções. Percebe? Sim. E eu acredito que nos seus últimos 15 dias você não conseguiu escrever tudo isso, certo? Não. Tá tudo bem. Mas eu senti. Show. Eu não escrevi, mas eu senti. Eu senti e pensei. Se você falar assim agora de pronta entrega, o que te causa muita raiva? Alguém duvidar de mim, sendo que para mim a verdade é um valor, não mentira é um valor. Então hoje assim, mas o que eu tenho que fazer com isso? Eu sei quem eu sou, então eu não tenho que ficar rebatendo, revidando ou tentando mostrar a verdade para ninguém. Tipo, eu não consegui escrever, mas eu consegui sentir e viver isso, que eu não parava para pensar isso. Uau. Entendeu? E aí, o processo que você já estudou em outros cursos, com outros especialistas, agora vai acelerar tudo isso. Porque é como se eu estivesse falando uma linguagem para você e você falar, Dani, eu sei que língua você está falando. Hoje à tarde, por exemplo, eu conversei com uma outra mentoranda e ela falou assim, Dani, você está falando umas coisas bonitas, mas eu não estou entendendo muito. Porque ela nunca teve contato com esse tipo de linguagem. E tá tudo bem, porque existe um negócio que é educacional, é você aprender aquela linguagem. E você já tem isso. Agora, o que falta é a gente transformar aquele conhecimento nessa prática, né? É isso. E aí, você falou, você pode pegar até esses últimos 15 dias, Ti, que vai ser, eu acho que vai ser já um pico de coisas que você viveu e que não está muito distante do que você lembra, do que você sentiu. Você pode pensar nos últimos 15 dias, quais foram as 3 coisas
que me provocaram raiva, que me provocaram alegria. De cada um desses eu tenho que colocar 3? Isso. Tá bom. Aí você coloca numa folha. Aí você vai pensar quais foram as suas reações. Nessa hora vai ser muito legal, porque você vai começar a ver comportamento repetitivo em você. E não julga, tá? Não pensa em falar assim, eu reagi. Nossa, mas eu reagi errado. Eu reagi, mas eu devia ter feito. Não, só escreve. Eu reajo dessa forma. Eu xingo. Eu bato na parede. Eu compartilho o status no WhatsApp. X, né? Você tem alguma reação. Quando você sente, qual é a sua reação? Aí você só coloca lá, só observa, sem julgar. Mas é engraçado, porque com cada pessoa tem o sentimento é diferente, a reação é diferente. Sentimento não, a reação. É louco, né? Exatamente. Mas normalmente a gente tem um comportamento repetitivo por conta dos nossos valores, nossas crenças, nossa história. Então, por exemplo, a minha alegria, eu posso reagir diferente em momentos diferentes com pessoas diferentes. Mas normalmente eu vou ter um traço repetitivo quando eu estou alegre. E eu preciso observar isso em mim. O que eu ando repetindo quando eu estou muito alegre? Percebe? Uhum. Por exemplo, a gente teve um caso no curso de uma pessoa que ela colocou os momentos alegres e ela percebeu que ela não tinha reação. Ela sente, mas ela não valoriza, ela não compartilha, ela não comemora. O que ela precisava depois disso? Dar mais valor, porque ela estava fazendo o quê? Ela estava reagindo muito aos negativos. E ela só percebeu isso quando ela se observou. Mas isso é um perfil psicológico também, né? Você sabe. Também, a gente chama de perfil comportamental, assim, no coach, né? O psicológico existe, e aí a gente deixa mais para terapia mesmo. Para a gente no coach é um um perfil comportamental, e aí nesse lado eu consigo agir mais. Não é que é mudança de chave Não, assim. sim. É porque, assim, como eu conheço não, desculpa, é porque como a Gisela tem a questão toda que ela é psicóloga, então a gente conversa muito sobre, né? Porque às vezes não dá o valor, mas é porque lá atrás tem todo um histórico, toda uma questão, crenças e tudo mais, que é o que você falou. E é muito louco isso, né? E aí, quando você pensa nisso, em dor e machucado, não tem coach que resolve, porque aí é terapia, é doença mesmo. Tanto que é uma coisa que eu queria muito engolir e injetar, mas não, os próprios cursos falam, você tem que tomar cuidado para não entrar na área terapêutica, a não ser que você queira virar terapeuta. O coach ele vai ver muito assim, a partir daqui, Xi, com isso aqui na mão, e você começando a enxergar mais, é como se você fosse cada vez colocando uma lente de contato que faz você enxergar mais você mesmo melhor. E as pessoas. Você fala, nossa, eu tô vendo um negócio na minha filha que eu nunca vi, porque agora eu sei ler essa letra. A partir daqui, a gente vai ir para a atitude, as atitudes no coach que ajudam muito num estado B do comportamento, que é um desejado, é o que eu quero melhorar em mim, na minha emoção, vai vir dos mini hábitos. E aí, esses mini hábitos, eles podem te ajudar naquilo que foi construído na infância e na sua adolescência. Agora, se lá atrás teve dor, teve bloqueio, aí o coach não resolve, o mini hábito não resolve. Aí precisa de terapia mesmo. Mas se for uma coisa, um iceberg mais raso, um mini hábito pode te corrigir uma crença limitante, um bloqueio que você tenha lá atrás acontecendo. É verdade. Percebe para onde que vai te levar mais ou menos isso? Só que a gente não consegue, eu não consigo falar para você, vamos instaurar um mini hábito do afeto porque você está precisando disso agora. Porque eu ainda não observei você e, na verdade, não sou eu que vou observar, é você. É você parar e você ver. De repente, você vai ter facilidade dessas 5 emoções em pegar 3 e pá. As outras 2 você fala, nossa, será que eu estou sentindo pouco? Será que eu não presto atenção nessas emoções? Será que eu estou sentindo demais? Eu não estou assistindo essa Netflix da minha vida, ou eu não estou indo para esse canal da minha vida, porque se elas são básicas e elas acontecem, né?
Por que é que eu não estou tendo essa relação com elas? E aí, aquele estado de meditação vai fazer um sentido diferente na tua vida, porque não é só o relaxar e o acalmar. Nessa hora é quase de frente com a Gabi. Você começa a usar aqueles 20 minutos para fazer aquilo que papai e mamãe ensinava na hora de agradecer papai do céu. Você vai falar, oi, papai do céu, tudo bem? Conversamos, agradecemos, espiritual, mas agora eu vou tirar 2 minutinhos para conversar com a minha trama, minhas emoções do dia. Percebe? Sim. E muitas vezes... Eu imagino que quando eu consegui ter essa rotina ou criar esse hábito, eu não sei o nome ainda, se é isso mesmo, eu fico imaginando com toda a humildade o que eu posso ajudar, me ajudar em primeiro lugar e contribuir com o universo. Porque, assim, a gente tem isso tudo intrínseco, mas a gente é um carro desgovernado. Você não sabe como lidar com tudo isso ou como fazer tudo isso, né? Então, eu penso assim, quando eu parar e conseguir entender ou organizar aqui as coisas, as ideias, e ficando mais claro, ter mais clareza de tudo, das coisas, da visão. Porque, assim, eu tenho percepção. Mas é como um exemplo que a gente, lá daquela história que você falou, ó, você me falou 3 coisas ao mesmo tempo. É porque para mim é assim que funciona. Eu faço sempre uma reanálise. E aquilo lá, para mim, era o mundo naquele momento, era uma dor muito grande, quase que impossível de se resolver, que numa troca de informações, ou mesmo nem só de informações, Shirley, volta para cá, desce, para, senta, porque você sabe, eu sei o que é que eu tenho que fazer. E por que não aconteceu? Porque eu não fiz, eu estou lhe carregando isso aí um montão. Você vai pegar, vai colocar as coisas em ordem, você vai ligar, você vai marcar. Eu falei para você, eu vou marcar uma reunião virtual que eu me adaptei, eu não era disso, você sabe, né? Eu precisei me libertar. E como sabe? Então, eu falo assim, caramba, eu sou uma pessoa, Dani, que eu sou muito adaptável. Acredita? Muito, muito legal. Eu não sei se é percebível, mas eu sou muito adaptável. Sim. Então, eu fico imaginando, sabe, por que eu falo, eu tinha que ter me atentado mais nisso, mas como tudo tem um tempo, então, tudo tem um tempo, tá tudo certo. Exatamente, exatamente. Agora, quando você fala, né, a vontade de conseguir fazer uma diferença no mundo, ela, me arrepio. Na minha opinião, ela cresce muito quando você tem contato com esse tipo de conteúdo. E não é agora que você está tendo, foi antes. Então, lá atrás, na primeira sessão, você já falou: ai, Dani, eu queria um dia conseguir palestrar, mostrar para as pessoas as coisas que eu já consegui, inspirar outras mulheres e tal. Na minha opinião, aquilo ali veio um pouquinho de outras coisinhas de coach que você viu, de inteligência emocional, e você viu o poder de transformação que isso tem. É quase como você querer evangelizar a tua igreja. Porque você olha e fala, se fez um pouquinho de bem para mim, aí você vê qualquer pessoa reclamando no teu lado, dá vontade de falar, converte, irmão, vem para minha igreja, vira corintiano, sei lá. Mas hoje entendendo que não é rachando a cabeça, mas mostrando o caminho. Agora a escolha da pessoa. É isso que eu preciso, é isso que eu quero evoluir nesse quesito, entende? Agora, esse carro desgovernado, eu vou levar você lá para o início também da nossa primeira sessão. Esse seu carro desgovernado, ele vai ajudar muito a hora que você se conhecer a ponto de entender, a minha missão de vida é essa. Sem dúvida, sem pestanejar, o dono da Apple, a missão de vida dele, e não é profissional, é o porquê que ele veio a esse mundo, é mostrar que a inovação pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não, Dani, mas ele era pai de uma menina. O que fez ele pegar um aparelho e colocar um monte de músicas dentro e tirar o Macintosh, que era a Apple, para um troço que você carregava no bolso para cima e para baixo, chamado iPod, que foi o primeiro equipamento que saiu do computador e carregou tantas músicas e não era cassete, não era CD. Naquela tecnologia foi o iPod. Foi a filha dele falar para ele num estacionamento, e a filha dele estava numa situação muito complicada entre relacionamento de pai e filho. E falou, pai, eu queria... Não cabe todas as músicas que eu quero nesse aparelho que você me deu. Ele já tinha grana, ele queria ser um pai melhor. E não era comprar
2 Discman que ia resolver aquilo ali. Ele entrou para descobrir uma tecnologia para ser um pai melhor. Quantas pessoas de tecnologia fazem tecnologia por dinheiro ou tecnologia por tecnologia e não para ser um pai melhor? Mas para ele ali estava muito claro. O que eu quero é uma inovação para transformar. Se eu fizer uma inovação, minha filha fica mais feliz. O ser pai dele foi melhor porque ele sabe a missão de vida dele. E isso daí reflete, é fato. E aí vai chegar uma hora que você vai perceber isso. Você vai perceber que nossa sociedade, ela é um quebra-cabeça. Cada dedo tem um porquê. O polegar, ele tem uma utilidade, um indicador e tal e tudo mais. E muitas vezes a gente fica no dia a dia tarefas e obrigações. Mas quando você descobre a sua missão, é tão leve limpar uma privada que você fala, isso tem a ver com a minha missão. Ou você falar, não, eu não vou limpar a privada, porque isso não é a minha missão de vida. Algumas pessoas falam, não, mas aquela missão, lembra que eu te falei, me manda a missão da sua empresa para a gente ver se a gente consegue, às vezes, entrar por aqui. Porque tem muitos projetos de empreendedor e a forma como você encontra a missão de vida pessoal é muito semelhante à missão de vida de uma empresa. E, normalmente, do dono da empresa, a missão de vida dele é a mesma do CNPJ, porque o CNPJ acaba sendo uma realização de vida dele. Normalmente é. Por mais que a tecnologia é fria, mas a ideia da Apple é muito quente, é muito humana. E a prova disso é que ele super ganhou em vários sentidos. McDonald's, a mesma coisa. A rede McDonald's não foi, vamos fazer sanduíche para poder ganhar dinheiro. Não, ele tinha uma missão de vida muito clara na vida dele. E aí, na hora que você encontra isso, qualquer objetivo vai nortear para esse lado da missão. Eu preciso fazer uma faculdade, é por causa da minha missão de vida. Eu preciso mudar de casa. Por que você precisa mudar de casa? Por causa da minha missão de vida. Eu preciso economizar dinheiro. Eu preciso viajar para o Nordeste, por causa da missão de vida. Aquilo ali vira governa teu carro. E aí as outras coisas ficam mais leves. Mas esse processo de construção e encontro, na minha opinião, é um processo tanto de autoconhecimento quanto uma abertura espiritual para o nosso instinto. Sabe? Eu acho que a gente, às vezes, a gente é tão educado para as coisas racionais que a gente não deixa abrir para os sinais de Deus. E, às vezes, Deus te dando sinal o tempo todo. Eu te mandei para a Terra para você ir carregar aquele tijolo. E você está carregando o quê? O saco do cimento, não o tijolo. Então, eu acho que assim que a minha missão de vida não tem nada a ver com, entre aspas, tá? Com o que eu faço. Porque eu fico no bloqueio o que acontece comigo? Se eu fosse falar para você qual é a minha missão de vida hoje, eu saberia te dizer, mas o meu outro lado diz assim, eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver. Então, eu gostaria muito de conciliar a minha missão de vida com o meu projeto no trabalho. Então, eu ainda não consegui, numa clareza, fazer isso. Eu tenho o meu propósito e eu trabalho nele, às vezes, até sem eu querer. Uau. Mas eu fico pensando no outro lado, e eu preciso pagar minhas contas, como é que eu faço? Sim. Então, eu tô buscando esse ajuste, porque assim, eu vou ser muito clara para você. O que é a minha missão de vida? Minha missão de vida, eu já falei, é ajudar mulheres, pessoas. Se eu pudesse escolher hoje, falar assim, se eu tivesse fé para tal, eu não sei explicar, eu vou dizer, e aí você talvez pode me ajudar. Por exemplo, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser uma missionária. Não só nas questões religiosas. Sim. E hoje eu também entendo que o amor também não é só amor que a gente precisa de razão. Que é uma questão que a gente falou anteontem, alguma coisa relacionada a isso. O cristianismo, ele tem uma coisa que também ele dá uma problemática na vida da gente. Porque a gente acha que a gente é só amor, e não sei. Enfim, a gente entrou nesse quesito aí atrás. Mas eu não posso fazer isso. Porque assim, o que eu quero dizer? Será que você não pode?
Não Ou sei, o que será eu que quero você te está naquela fase do eu não sei fazer ganhar dinheiro, Isso. ao mesmo tempo que eu sou uma missionária? Por exemplo, o que eu vou falar assim para você, eu sou uma porra louca. Eu sou uma porra louca. Eu sou bagunceira, eu falo besteira, eu falo palavrão, eu sou uma porra louca. Eu tenho algumas coisas a me lapidar. Mas o que eu sinto é tão genuíno, mas tão genuíno. Eu posso dizer para você que eu nasci de novo tantas vezes, mas não foi só pelo lado espiritual, que é o bem maior. Alguém me ajudou, alguém me falou, alguém me mostrou um caminho. E aí, eu sei que a escolha foi minha, a decisão é minha. Eu escolhi. Eu vou sair disso como eu poderia ter escolhido. Eu vou tomar chumbinho, eu vou morrer. Então, é isso que eu preciso dizer para o mundo. E se eu contar a minha história de vida para você, você vai falar assim: como é que você está aí? Você tem tanto sucesso, e às vezes eu paro e falo, mas eu não tenho, não, eu tenho. Eu só tenho a agradecer todos os meus dias. Uau. Agradecer porque conheci a Dani, porque eu tenho umas filhas maravilhosas, independente de qualquer problema. E às vezes eu pergunto assim, por que minhas filhas fazem terapia? Porque elas têm essas questões, porque nós somos pessoas tão sensíveis ao próximo que a gente paga uma conta muito, mas muito alta. Todas nós. Sim. Mas quer ver uma coisa? O dono do açaí, naquele dia que você me levou lá, a forma como ele conversou com você, e depois você me falado, Dani, nessa madrugada, não, acho que essa semana aconteceu isso e isso, eu conversei com ele e tal, e ele tá totalmente desequilibrado. E aquilo que você fala sobre algumas coisas da dança e do coach, talvez a gente poderia trazer para esse tipo de cliente meu da contabilidade. Ali você já estava sendo missionária. Aquilo não é contabilidade. E não era Dani. Aquilo já é o seu chamado, Xi. E quando você fala, eu preciso pagar as minhas contas, você não precisa deixar de ser a empreendedora contadora para fazer isso que ferve no teu coração. Agora, eu acredito que você precisa ou aprender, ou descobrir, ou construir isso. Porque, na verdade, o tijolo que Papai do Céu falou, carrega aí, Shirley, é para você carregar. Você não fez contabilidade de graça. E ele não colocou você no caminho daquele dono do açaí de graça. Poderia ter sido outra pessoa fria de falar assim, isso não é hora de eu conversar com você, isso não está no contrato, eu não sou terapeuta. Quantas pessoas fazem isso? Percebe? E agora você pensar em isso vai ferver o teu coração a ponto de uma hora você falar, eu não tenho mais do que 24 horas, eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso ferver meu coração fazendo isso também. Eu tive meu segundo professor de dança, ele rezava Pai Nosso no final da aula. Tinha gente que era ateu, tinha gente que era de religião que não reza o Pai Nosso. Ele mandava o aluno embora naquela hora. A pessoa adorava a aula, mas falava: eu não estou vindo para a igreja, eu não quero falar de Deus, eu quero sertanejo. Mas aquilo era o chamado dele. Era evangelizar durante uma sala de dança. Ele ia para balada, ele bebia, ele não sei o que lá, mas ele tinha um negócio de falar de Deus e do cristianismo. Ele era evangélico, mas do cristianismo de Jesus Cristo, que quem não estava na pegada dele espantava. E tá tudo bem, porque isso era ele. Agora, o que eu já ouvi de professor de dança falando, isso não é hora. A gente não pode ficar falando, religião não se fala nesse ambiente. Ele simplesmente falou, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter minha aula paga. Só que é o seguinte, eu não vou deixar de ser o que eu preciso ser, que é a minha missão de vida. Então, assim, a gente foi criado muito para separar profissional do pessoal. Mas será que a gente veio na vida para isso? Ou será que o negócio é como eu vou ser uma cabeleireira, terapeuta, para transformar fofocas em inteligência emocional das minhas clientes? Imagina se toda cabeleireira, manicure e pedicure fosse coach. Toda mulher que fosse lá e fofocasse, recebesse alguma orientação positiva. Que mundo que a gente teria de mulheres diferentes?
Com certeza. Percebe? Então, seria muito melhor. Aí, não é só coach, que fosse psicóloga. Se todos os escritórios de contabilidade tivessem esse lado mental, espiritual desenvolvido, para tantos empreendedores que estão perdidos, e às vezes não é tecnicamente, ele está perdido humanamente. É E ele a não alma dele, é o precisasse vazio. gastar, ele não precisasse gastar com escritório de contabilidade e alguém de RH que fosse especializado em ser humano e ele conseguisse ter um contador que conseguisse fazer isso com ele também. Até porque tem empreendedor que não tem nem dinheiro para contratar 2 consultorias dessas. Percebe? Sim. E aí é você encontrar isso. Agora, fácil? Não vai ser fácil. Né? E aí tem um lado racional que vai falar assim, não, vai pagar suas contas, depois você vai missionar, enfim, Você é não sei muito o que boa lá. nisso aqui, ó. Sabe? Tipo assim, mas e eu lembro muito bem, né, quando você teve aquele negócio, Dani, eu não sei exatamente, tô confusa, o que eu tenho de missão, visão e valor tá aí já, e eu lembro que eu fui lá na minha master e falei, o que eu faço numa situação dessa? Ela, Dani, relaxa, cada pessoa tem o seu momento, se for com você, vai ser com você que ela vai achar isso e tal, mas pode ser que seja você com 60 anos, pode ser que seja você daqui a um ano, isso vai ferver em você. E isso não é o consciente, isso é o teu lado espiritual, energético, física quântica, você chama do que você quiser. Ele tá gritando em você aí. Tá muito. É porque isso eu tenho mesmo desde a minha juventude, que eu já pratico é intrínseco. Só que aí, é como eu falei, enfim. Mas eu vou encontrar. Amém. Mas você tá no caminho. Flora, eu te mandei lá o que a gente Tá, conversou hoje. O que eu vou te pedir? Você pega ele, tira de lá e bota na sua agenda, no seu caderno. Tem coisa lá que vai para o caderno porque tem que preencher lá as 3 reações das emoções. Tem coisa que é compromisso, então vai ter data, bota na sua agenda tal. Mas tenta pegar ele e ir ticando e falar, isso, é isso. Tem objetivo lá que você vai falar, Dani, esse objetivo eu vou só arrancar daqui agora. E aí tá bom, com certeza. pensa, ou então eu vou diminuir. Ah, não quero mais agora o valor do carro completo. Eu preciso agora remanejar isso daqui por causa do acidente. Vai ser diferente o negócio. Então, assim, pega esse momento para você realinhar. Eu costumo dizer que a vida é um barco, não no oceano. Quando a gente começa a colocar meta, você pega a vela, a bússola, qual que é meu norte? Ah, meu norte é lá. Aí eu pego a vela, viro para cá e começo aí. Tem hora que eu vou assim, ó. Tem hora que eu vou assim, ó. Parece que eu não tô saindo do lugar, mas tô aqui. Qual que é o problema? Quando a gente não tem norte, aí o barco tá assim. Porque você nem sabe onde você vai chegar. Ah, o que você quer? Eu quero viajar. Quando? Não sei. Para onde? Não sei. Você tá indo. Uma hora você viaja. Aí você fala, viu? Consegui viajar. Mas você não percebeu que você demorou 5 anos depois que você marcou que ia viajar e que a viagem foi de graça que você ganhou no sorteio. Então não foi porque você quis. Não foi meta. Foi uma coisa que o destino falou, tá, toma a viagem aí. E aqui a gente está colocando um norte e a sua bússola. E às vezes, o que acontece demais, o nosso dia a dia faz a gente andar. E você fala, nossa, eu tô andando. Você já Pra sabe o onde? teu norte. Mas você tá andando e você não tá andando aqui em direção ao seu norte. E às vezes é melhor você não andar, você parar, falar, peraí, só apontar. Você ficou no mesmo lugar. Passou 15 dias, você não fez nada. Mas agora você está o quê? Olhando para o seu norte. Então, quando você parar e olhar esses escritos aqui, é como se você parasse e falasse, qual que é o norte da Shirley? Ah, é isso. De repente, você vai olhar a anotação e falar, Dani, a gente falou isso, eu me empolguei, mas na verdade isso aqui foi uma besteira, vamos corrigir essa redação. Porque a minha vida está em jogo nisso daqui. Beleza? Tá bom. Dani, top. Show. Eu preciso ir agora porque minha aula é 8h30. Vai lá. Obrigada por tudo, nem comeu. E a gente vai falando. É como eu falei, a dança é uma coisa que eu acredito muito porque mexe com o interior das pessoas. Por isso que eu falei para você. É por isso que eu falo que é uma coisa assim. Eu falei hoje para a menina que há alguns anos atrás eu estava 20 quilos mais magra e achava defeito, ganhando um puta de um salário, bem cuidada, achando defeito. Que hoje
Eu tô sem nada do que eu tinha antes, por tudo que aconteceu, entre aspas, e eu quis empreender. Eu entrei para empreender, é aventura, né? No mundo que a gente, no país que a gente vive hoje. Mas eu estou muito melhor. E hoje eu tenho coragem de falar com você por vídeo, independente de qualquer coisa, e lá atrás eu não tinha. Você tem um amor próprio maior. Entende? Então, quer dizer, para você ver. Então, assim, hoje, por exemplo, quantas vezes eu dancei zumba? Tá, legal, eu gosto. A música é uma coisa que mexe muito comigo. Eu nunca tive coragem de falar assim, eu vou dançar, eu sempre quis dançar sertanejo, coisa, eu sempre tive vergonha. Uau. E nem sou tão durona assim. Então, Verdade. assim, então quer dizer, você vê, é uma coisa louca. Então, assim, é um tempo, é um período, as coisas mudam, evoluem. E é isso, Dani. Tá tudo bem também, né? Como diz você. Mas a gente precisa ter um objetivo. Eu preciso traçar o meu. Eu falei com você há 1 ano e 8 meses, 2 anos, quando eu te conheci lá atrás. Eu sentei com você naquela mesinha e falei, eu preciso de alguém que me ajude a desenhar. Você veio aqui, pegou um caderninho e tal, blá, blá, blá. É isso. É isso. É exatamente isso. Mas tudo tem o porquê, né? E hoje, inclusive, eu vou mandar um áudio para a Paulinha e falar gratidão por você ter me apresentado esse tesouro de pessoa, a Shirley. E como é que eu falo? Nada é de graça. Muito. Eu acho que alguém assoprou no ouvido da Paulinha e falou. Eu lembro que ela mandou assim: Ô Dani, eu acho que essas coisas que você está falando aí, esses desafios aí, a Shirley está precisando, ajuda ela lá. E hoje eu olho e falo, na verdade, né? Putz, eu também precisava de uma Shirley na minha vida, porque quando a gente tem qualquer coisa na vida que ninguém acredita, a gente para e fala, puta, pirei, desisti. Menina, eu sempre acreditei em você, não sei porquê. É muito... Desde o primeiro momento, na outra vida acreditei. A gente foi mãe e filha, irmã gêmea. Não sei, mas eu sempre acreditei. Eu não pensei na idade, você tinha experiência, não tinha. Eu falei assim, esse negócio vai rolar. E aí, ó, tamo aí, né? Florzinha, beijo. Acreditei que você pudesse contribuir em algo na minha vida e vice-versa. Independente da idade, da situação. E aí, tamo aí. Entendeu? Isso. Ai, que linda, que linda. Vamos gritar no mundo ainda esse negócio. Beijo. Tchau, Beijo. Até.